bem-vindos ao canal. Eu sou a Diana Lucas e aqui eu falo sobre filmes, séries, onde eu critico, analiso, dou a minha nota. Então se você gosta desse conteúdo, não esqueça de se inscrever, deixa só like, comentário, que isso ajuda muito, principalmente agora no comecinho do vídeo. E também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que se você fica por aqui você perde muita coisa. E sem mais delongas, pega essa pipoca, salva com açúcar e vamos para o nosso vídeo de hoje. Que os franceses do início dos anos 2000 fizeram pequenas séries animadas icónicas e sendo inquestionável, principalmente quando nós lembramos das Três Espiãs. Todo mundo lembra, todo mundo amava, aquilo foi um clássico, é amado por quase todo mundo. Mas hoje eu vos trago uma animação francesa de 2004, praticamente esquecida, se não quase não vista por ninguém. Se você viu, deixa aqui nos comentários. Eu estou a falar então de Le Petit Vampire, ou então O Pequeno Vampiro, desenhado e animado por Joan Star, um ilustrador muito famoso francês. E essa animação então falava sobre um jovem humano que frequentava uma escola e conheceu então um pequeno vampiro que pertencia a uma família de vampiros, e a partir disso eles desenvolveram uma amizade bem longa e bastante divertida, com 52 episódios, 15 minutos cada um. Nesses episódios nós acompanhávamos a jornada e as aventuras desses dois amiguinhos totalmente diferentes. Eu sei, você provavelmente já ouviu essa história em outro lugar, mas nós vamos falar sobre isso mais à frente. Então, uma coisa que é importante vocês saberem é que essa história, sim, ela surgiu muito antes dos anos 2000, mas nos anos 2000, principalmente mesmo 2000, havia uma, não animação, mas uma série, uma live action, que tinha basicamente o mesmo enredo, só que era americana, que era mesmo tipo O Pequeno Vampiro, que contava basicamente a mesma história, com uma pegada com um pouco de humor, um pouco mais solta. Basicamente, um rapaz que vivia na sua casa com os seus pais e a sua irmã mais velha, um pouco tempo depois conheceu um rapaz que era meio esquisito, e eles ficaram muito amigos até que esse rapaz descobre que o seu melhor amigo então é um vampiro, e toda a sua família idem. Joan Star foi acusado de plágio por causa dessa série, já que ele roubou a ideia principal e, com uma diferençazinha ou outra, a sua animação falava basicamente sobre a mesma coisa, porém nunca conseguiram levar muito a fundo, já que um era animação e o outro era live action praticamente. O Pequeno Vampiro fez muito sucesso. Cada episódio foi assim, um estrondo. Saiu da televisão aberta francesa para o Brasil e do Brasil girou praticamente o mundo quando o Canal Panda comprou então os episódios e foi circulando para o mundo, e isso ficou assim, uma coisa gigante. Foram mais de 50 milhões de euros arrecadados e foram assim, merchants gigantescos e vendidos por quase toda a parte, pelo menos que possível. Os direitos autorais foram assim, foi um estrondo, principalmente na França. Foi uma coisa gigante mesmo. Imaginem basicamente as Purple Girls na França. Só que o grande problema dessa animação foi que o Joan Star, apesar de conseguir lançar essa animação para vários sítios e tudo mais, foi questões financeiras. Sabe aquele problema de tu teres um grande produto, mas não saberes gerir financeiramente, não saberes manter os direitos? Foi esse o grande problema. Apesar de ele manter os direitos originais da obra, ele não conseguiu manter questões financeiras. Ele tinha demasiadas coisas para pagar, demasiadas coisas para financiar, então ele não conseguiu manter o sustento. E como ele tinha que fazer as animações de formas antigas, não computadorizadas na época, isso acabou por ser um grande desperdício. Ele teve que parar de produzir, não aguentando a demanda, e isso fez com que ele fechasse quase todos os contratos que tinham. Por isso é que eles pararam na primeira temporada. Tempos depois ele tentou voltar, porque ele conheceu Guillermo del Toro, um grande diretor de cinema que vocês devem conhecer muito bem.
E o Guilherme Del Toro apresentou então Joanne a outras pessoas, e ele foi falando do seu projeto e tudo mais. Só que como essa história é aquele clichê que todo mundo já conhece, as pessoas não conseguiram levar ele muito a sério. Então os seus planos de voltar a trazer o Pequeno Vampiro literalmente foram adiados ano após ano. Até que em 2018 ele então decide que deverá fazer um filme, pelo menos para encerrar essa questão, pelo menos para dizer assim, eu fiz e dei um ponto final. Então, poucos 2 anos depois, nós temos O Pequeno Vampiro, o filme animado. Na tentativa de fazer algo computadorizado, apesar de não ter conseguido fazer um 3D perfeito, decidiu então avançar com o 2D, assim como era antigamente, para trazer uma nostalgia a quem era realmente parte da fanbase dessa animação. Imitando pequenos gráficos da Disney de uma forma mais original, trazendo cores, trazendo um gráfico, uns traços, enfim, trazendo o seu estilo um pouco mais aperfeiçoado, Joan Star consegue então lançar o filme O Pequeno Vampiro, que apesar de ter feito sucesso para a sua fanbase, não atingiu o sucesso desejado. Então, como já era plano, ele teve que parar. Infelizmente, não temos previsões de mais nada a ser lançado sobre essa animação, mas se você já conhecia, deixa aqui nos comentários. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários qual era o teu episódio favorito. Quase todos os episódios dessa animação estão disponíveis no YouTube, então visita, assiste, reviva momentos da sua infância. Se você ainda não viu, eu recomendo muito ver porque ele vale muito a pena. É uma animação muito caricata, muito engraçada, que merece a sua atenção. E nos vemos no próximo vídeo.